Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e você está no canal Recriar com Arte. E conforme eu prometi a vocês na semana passada, quando eu ensinei a fazer a termolina caseira, hoje iremos fazer uma linda decoração junina com tecido utilizando a termolina que eu ensinei. E olha quanta coisa linda nós vamos fazer. Olha essas flores, gente, foram feitas com chita, com a termolina aplicada. Olha como ficou lindo esse trabalho. Elas são super fáceis, vocês vão ver. Vamos fazer esse porta-guardanapo também maravilhoso. E esse lugar americano, olha só que lindo, com o tema junino. É uma técnica muito fácil, eu tenho certeza que todos vocês farão. E é uma ótima opção para você vender também. Então vamos lá aprender, gente? E se você está gostando, também não esquece, me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e se inscreve no canal. E me diz aí o que vocês vão fazer com essas belezas aqui. Tá bom, gente? Então vamos agora aprender? Até já! Bem, e na aula passada, quando eu ensinei vocês a fazer a termolina caseira, eu prometi que nessa aula, que é a próxima aula, eu ensinaria a fazer decorações de festa junina, de São João, utilizando, os tecidos, olha só, onde eu já passei a termolina. Inclusive, gente, quem não assistiu a aula onde eu ensinei a fazer a termolina caseira, ensinei como aplicar no tecido para que ele fique com esse resultado e não desfie, eu vou deixar aparecendo aqui em cima no card o link, para essa aula da termolina caseira e vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo o link. Aí vocês assistam a aula, façam a sua termolina, e já deixem os tecidos preparados como estão esses aqui, para que a gente possa dar continuidade, que é a aula de hoje, que nós vamos fazer trabalhos belíssimos, tá? Então, olha, nesse tecido aqui foi o que eu apliquei na aula passada, eu apliquei nesse outro também. Esses são tecidos de chita. Apliquei nesse outro também, olha só, gente, que é um tecido cru, um tecido de saco, para fazer pano de prato. Também já apliquei a termolina, ele tá super durinho. E com esse material eu vou ensinar uma linda decoração para vocês, tá bom? E a primeira coisa que nós vamos fazer é uma linda flor de tecido, Então, para isso, olha, você vai precisar ou de um copo, ou aqui que nem um vidrinho de mostarda que eu tô usando, ou até de papelão, sabe? Isso aqui é só pra gente tirar o molde, tá? O diâmetro aqui desse potinho tem 5 centímetros, que é o que eu vou usar para marcar o tecido, olha só. Então, eu vou fazer círculos, de 5 centímetros e depois eu vou recortar. Eu vou usar aqui como molde, olha só, a boca aqui do meu pote de vidro. Aí procura riscar, gente, do lado avesso, do tecido. Olha só, tá vendo? Eu risquei aqui um círculo, com 5 centímetros de diâmetro. E é isso que eu vou fazer no tecido todo, porque para fazer a nossa flor, eu vou precisar de 20 círculos de tecido. E pronto, olha só, agora que eu já marquei aqui todos os círculos, simplesmente eu vou recortar. E como o tecido, ele está preparado com a termolina, olha só como ele recorta bem fácil, gente. Parece que você está recortando um papel. Ele fica bem durinho e muito fácil para recortar. E o melhor, não desfia, porque esse tecido de chita, ele desfia muito fácil. Mas preparando com a termolina caseira que eu ensinei aqui para vocês, olha como fica fácil recortar o tecido e sem desfiar. Tá vendo, gente? Ficou aqui um círculo, perfeito. E assim eu vou recortar até conseguir 20 círculos, que é o que eu preciso, para fazer uma linda flor, tá? Bem, agora chegou o momento de montarmos aqui as folhas e vocês vão ver que é muito fácil. Eu vou continuar usando, olha só, o mesmo vidro que eu usei, para marcar
as rodinhas, né? Com que tem 5 centímetros de diâmetro, para nós fazermos as flores. E se você quiser fazer flor maior, então você usa um copo, alguma coisa que tenha o diâmetro maior, ou se quiser fazer flor menor, use o que tem um diâmetro menor, tá bom? E nós vamos precisar também, olha só, de uma pistola, né, com cola de silicone quente. Se você não tiver a pistola de cola quente, você pode também usar a cola de silicone frio, dá o mesmo resultado, tá? Bem, gente, eu já havia feito uma flor azul com esse tecido, mas acabou não gravando, então vou fazer aqui com esse outro, né, que é a mesma coisa, só muda a cor do tecido, tá? Então, para fazer a flor é muito fácil. Eu vou continuar usando o mesmo vidro que eu usei para tirar a medida aqui dos nossos círculos, né? E eu vou aplicar as pétalas aqui ao redor. Como eu falei, são 20 pétalas, né? Que você dobra assim no meio, olha só, e aperta, tá vendo? Como eu passei a termolina, ela fixa super bem, olha. Tá vendo? Ela tá dobradinha no meio e encaixada aqui, tá? Aí eu venho com a pistola de cola quente e vou fixando as demais. E aqui pode ser a cola quente ou pode ser a cola também de silicone frio. Olha, eu passo aqui no cantinho, ó, um pouquinho da cola quente, venho com a próxima, encaixo aqui e dobro. Aí vocês estão notando, gente, eu tô aplicando com o lado avesso virado para cima, tá? O lado direito você põe para baixo. Então, vamos continuar aqui. Coloco mais um pouquinho aqui de cola e vou fixar outra pétala. Assim até dar a volta, né, em tudo. Tá vendo, gente? Olha, eu passei em todo ao redor. E agora, vocês estão vendo aqui tem a junção de duas pétalas, né? Então, eu vou começar a segunda camada aplicando aqui no meio, ó. Entre essas duas pétalas, eu coloco mais uma. Então, novamente, olha, eu aplico a cola aqui. Venho com a pétala, dobro e coloco aqui. E vou continuando a mesma coisa. É muito fácil, gente. É só você ir trabalhando em camadas, olha só. Sempre lembrando, né, de colocar o lado do avesso virado para cima. Você já deixa as rodinhas todas viradas com avesso assim, para não confundir, né? E agora, gente, tá vendo? Sobrou um círculo, né? Então, eu venho aqui, olha, passo a cola em todo o redor, que esse último círculo eu vou usar para fazer o arremate. E colo aqui sobre o fundo, olha. Aí, eu dou o acabamento aqui da minha flor, né? Olha que lindo. E agora, gente, eu venho aqui e retiro, né, do vidro cuidadosamente. E olha só, gente, que flor linda que se formou. Aí você vai, ajeita aqui as pétalas, né? Como elas estão durinhas, ó. Aí você vai dando a forma que você quiser. Mas olha só que flor linda, né, gente? Essa técnica é muito fácil, a gente consegue fazer essas flores muito lindas. E vocês vão ver como vai ficar maravilhosa a nossa decoração. Olha só que flor linda. Tá vendo? E a outra flor, né, que eu falei pra vocês que eu havia feito, ó, e não gravou, foi essa aqui, ó. Essa flor azul. E nessa flor eu vou fazer um porta-guardanapo. E também é muito fácil, olha só. Aqui, digamos que eu terminei de fazer a flor, né? Aí eu tenho que colar aqui um fundo nela. Então, aqui eu pego, olha, o tecido redondinho, né? E vou colocar a argola que eu vou usar para fazer o meu porta-guardanapo, olha. Eu coloco um pouquinho de cola aqui no meio, tá vendo? E colo a argola. E para reforçar um pouco mais a colagem, eu vou passar aqui por cima esse tecido, que aí vai ficar bem firme e não vai sair. Olha, coloco um pouquinho de cola e pego o mesmo tecido, coloco aqui por cima da argola e pressiono.
Tá vendo, gente? Olha, fica bem firme, né? O tecido tá prendendo bem aqui a argola. E eu posso usar tranquilamente no porta-guardanapo. E agora, como eu fiz com a outra, eu fixo aqui no fundo da flor. Olha que lindo. Ponho aqui aperto. Tá vendo, gente? E aqui eu tenho, olha, um lindo porta-guardanapo, né? Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, que também vai ficar muito lindo na nossa decoração. Bem, gente, agora que as nossas flores já estão prontas, eu vou usar para decorar, olha só, essa linda peneira de palha, vocês vão ver que vai ficar lindo. Então, nós já fizemos, olha, o porta-guardanapo, e agora eu vou decorar essa peneira, que você pode usar como decoração, ou também, né, para servir alguma coisa aqui na sua mesa junina. Então, eu tô pensando de colocar aqui as rosas, né? E colocar um laço também. E para aplicar as flores é muito fácil. Eu vou continuar utilizando a pistola de cola quente. E é só você colocar, né? Aqui atrás da folha um pouquinho de cola. E colar aqui na peneira. Olha, muito fácil, né, gente? Bem na parte do meio, tô pensando em colocar esse lacinho, que eu acho que vai combinar bem a cor, né? Ai, gente, olha que coisa linda que ficou a peneira, né? E você pode colocá-la tanto na parede quanto na mesa também, colocar com alguns doces juninos aqui. Olha só que coisa linda, né? E eu vou deixar aqui junto com o porta-guardanapo, porque eu quero ensinar mais uma coisa para nós colocarmos na nossa mesa junina. A aula hoje está recheada, vocês viram, né? E eu vou fazer um lugar americano muito festivo, que vai ficar bem bacana também. Aqui, gente, eu peguei um pedaço daquele mesmo tecido que eu fiz as flores, olha só. Eu dobrei no meio e passei a termolina, então ele tá bem durinho também, tá vendo? Olha, fez como se fosse uma fita, mas se você quiser usar fita também, comum, fita xadrez, também fica bem bacana para fazer isso. Porque eu vou fazer umas bandeirolas aqui utilizando esse tecido, tá? Então, aqui na parte de trás, olha, eu já cortei pedaços de 3 centímetros, tá? Daqui para cá, 3 centímetros. E eu vou já recortar para nós começarmos a fazer as nossas bandeirolas para decorar o lugar americano, que vocês vão ver que vai ficar bem bonitinho. Então, daqui para cá tem 4 centímetros e daqui para cá, né, eu marquei 3 centímetros. Olha, aí fez um retângulo, tá? E agora que eu já recortei todos os retângulos, para fazer a bandeirinha é muito fácil. Olha, eu dobro aqui no meio, tá? Bem direitinho, bem no meio. E marco mais ou menos 1 centímetro aqui, olha. Tá vendo? Se quiser, pode colocar até uma régua para marcar, para que todas fiquem iguais. Olha, 1 centímetro, tá? Coloco um pontinho aqui e vou recortar. Aí, esse lado que tá aberto, olha, tá vendo? Eu deixo virado para cá. Eu venho aqui do cantinho, ó, desse cantinho, e corto até onde eu fiz a marcação aqui de 1 centímetro. Olha, é bem fácil. Faço o recorte e olha só, eu já tenho aqui a minha bandeirinha, né? Pronta para usar aqui na decoração, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou cortar todas elas e já volto pra gente fazer o nosso lugar americano bem lindo, tá? Bem, gente, já fiz aqui as bandeirinhas, olha que lindinhas que elas ficaram, né? Agora eu vou usar aquele tecido que eu mostrei pra vocês, né, no começo da aula, que é um tecido de algodão, desses que a gente faz pano de prato, tá? Então, eu coloquei sobre ele, ó, esse disco de MDF, que tem 30 centímetros de diâmetro, né? Aí eu marquei, tá vendo? Aqui com um lápis, olha. E depois eu passei a minha termolina caseira sobre ele, tá vendo? Tá marcadinho aqui os 30 centímetros. Se você não tiver um disco como esse, gente, não precisa. Até com uma tampa de panela, você marca um círculo. O importante é você ter um parâmetro agora para recortar, tá? E é isso que eu vou fazer, olha. Eu vou recortar aqui o círculo, né, de 30 centímetros, pra gente fazer aqui o nosso lugar americano.
pronto, gente, agora que eu recortei, olha só, eu tenho 2 círculos, né, idênticos de 30 centímetros. Então, eu vou colar um sobre o outro, que eu quero que fique bem firme, tá? Se você quiser costurar, também pode, tá, gente? Mas eu vou usar aqui a cola mesmo, olha. Coloco uma camadinha fina de cola e vou colando um círculo sobre o outro. E agora, para colar as bandeirinhas, eu vou ensinar um truque para vocês, para que elas fiquem todas na mesma distância, tá? Nós vamos colar primeiro, ó, aqui nos 4 cantos, aqui nas 4 pontas, como se fosse um relógio, né? Aí vocês vão ver que é bem fácil, olha. Eu coloco um pouquinho também de cola aqui na bandeirinha e vou colando aqui sobre o disco, né? Olha, colo uma aqui embaixo e vou colocar a outra na mesma direção aqui na parte de cima. Agora eu faço a mesma coisa aqui nas laterais. Tá vendo, gente? Agora que eu já determinei esses 4 pontos, aí eu vou colar a próxima bandeirinha no meio aqui entre essa bandeirinha e essa, olha. Vocês vão ver que é bem fácil essa técnica, tá vendo? Coloquei aqui no meio. Agora o próximo também vou colocar no meio entre essas duas. Aqui no meio. E agora, para completar, eu vou colocar no meio desse espaço aqui a última bandeirinha. Assim elas ficarão bem harmônicas, né? A distância entre elas. E fica bem mais fácil de trabalhar assim, gente. Olha. Aí não tem problema de uma ficar mais afastada que a outra. Fica bem bonito. E essa base aqui do fundo, gente, você pode fazer também com juta. A juta também fica bem bacana e combina muito, né, com esse tipo de decoração. Olha, tá vendo? Eu tô colocando sempre no meio, entre uma e outra. E agora, para dar um acabamento final, eu vou usar esse viés, né, para colocar aqui sobre as bandeirinhas e ficar mais bonitinho ainda. E eu vou continuar utilizando, né, gente, a cola quente. Tá? Vou passando aqui e colando o viés. E olha só, gente, que lindo, né? Que ficou o lugar americano. E ele vai combinar direitinho. Vocês lembram desse prato, gente, que eu ensinei vocês a fazer aqui no canal? Inclusive, quem não assistiu a aula, eu também vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. Eu utilizei o mesmo tecido aqui das bandeirolas, né? Para fazer esse lindo prato com decupagem. E olha que lindo pra gente colocar aqui junto do nosso lugar americano. Maravilhoso, né, gente? Então, vou preparar a nossa mesa junina e já mostro para você o resultado final de tudo que a gente fez hoje, tá bom? Até já! E olha só, gente, como ficou linda a nossa decoração junina. Vocês viram? Com materiais super fáceis, baratos. Olha que mesa bonitinha nós fizemos, né? Para comemorar aí o São João, as nossas festas juninas. Gostaram, gente, da minha sugestão de hoje? Então, se você gostou, não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. E não deixa de dizer aí nos comentários, gente, o que vocês acharam e o que vocês vão fazer com essas lindas técnicas, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau!